Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Nesse final de semana, nós trouxemos dois assuntos que eu julgo relevante iniciarmos a semana comentando eles. Em primeiro lugar, eu resgatei uma entrevista do Rodrigo Abreu ao Valor Econômico. Nessa entrevista, em setembro do ano passado, setembro de 2021, ele afirmou o seguinte: a Oi pretende voltar a ter receita de 15 bilhões de reais em pouco tempo. Afirmação do presidente da empresa, Rodrigo Abreu. A Oi pretende voltar a ter receita de 15 bilhões de reais em pouco tempo. Isso é importante por quê? Porque a Oi está saindo agora da recuperação judicial com uma receita projetada para 12 meses de 10 bilhões de reais da nova Oi. A nova Oi já nasce da recuperação judicial com uma receita anual de 10 bilhões de reais. E o seu presidente está dizendo que em pouco tempo ela vai estar em 15 bilhões de reais. Isso é importante entender, relembrar e ouvir, porque quem tem os números da empresa é o presidente dela e a sua diretoria. Não é você, não sou eu, não é ninguém, a não ser as pessoas que estão dentro da empresa, que conhecem a sua realidade, que fazem análise de cenários, de probabilidades, têm os números efetivos, objetivos da empresa e conseguem projetar uma taxa de crescimento anualizada e estimar em quanto tempo um objetivo será alcançado. É assim que funciona o mundo corporativo. Precisamos entender como funcionam as empresas. Então, ele declarou isso, que a nova Oi tem como meta focar totalmente em seus negócios com clientes, serviços e atendimento, após a conclusão das vendas da Oi Móvel e da Infraco, hoje Vital. E assim, a empresa pretende voltar a ter uma receita de 15 bilhões de reais em pouco tempo, certo? Essa foi uma declaração que ele deu num evento que ele participava de forma virtual, que tinha sido promovido pela XP, e isso foi assunto no Valor Econômico, ok? Então, nós comentamos sobre isso no final de semana e acho que é importante a gente começar a semana tendo isso em vista. Tome nota do que o presidente da empresa fala, de quais são as suas metas. São as metas da empresa, né? Então a gente precisa ter isso nas nossas anotações. A Nova Oi acredita que existe potencial muito grande de crescimento com relação à fibra ótica no país, tendo espaço para outros players no mercado, mas a empresa quer ser a maior do país. A empresa quer ser a maior do país. Rodrigo Abreu destacou que a Vital vai estar investindo 30 bilhões de reais até 2025 e isso na prática representa aí um investimento médio na casa aí de 7 bi mais ou menos, né? E ele destacou que a nova Oi tende a acompanhar essa expansão aí da Vital. Por quê? Porque a meta da Vital hoje ela já tem 17 milhões de casas passadas, a meta é chegar a 34 milhões de casas passadas. A Oi já tem 4 milhões de casas conectadas e a meta são 8 milhões de casas conectadas. Ambas pretendem dobrar o que já possuem hoje de posição. A Vital já está passando fibra em 18% dos domicílios e de pequenas empresas, pequenos negócios no Brasil. 18% dos domicílios a fibra ótica da Vital está passando na porta. Ao dobrar, chega a 36%. Quando nós olhamos o mercado e olhamos a questão da competição, a Vivo é a empresa que disputa tanto com a Vital como com a Oi, na parte aí de casas passadas e casas conectadas. Então estejamos sempre atentos aos movimentos da Vivo. Além disso, importante lembrar que nós estamos dizendo que o mercado de fibra já passa por um acelerado processo de consolidação, ele continua
e acredito que em breve poucos players estarão dominando este mercado. Poucos players estarão dominando este mercado. E quem vai liderar o mercado de fibra ótica serão exatamente as duas gigantes, a Vivo e a Oi, certo? Muito bem, eu quero também comentar que o Banco Central pretende responsabilizar os bancos por fraudes envolvendo o Pix. Isso porque tem crescido o número de casos em que ladrões roubam os celulares de vítimas com o intuito de acessar os aplicativos bancários para transferir indevidamente o dinheiro para outras contas. O presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, afirmou que a autoridade monetária vai iniciar um processo de responsabilização de bancos caso haja fraudes envolvendo o Pix. Isso porque tem crescido o número de casos em que ladrões roubam os celulares das vítimas com o intuito de acessar os aplicativos para transferir bancários, para transferir indevidamente o dinheiro para outras contas. Quando alguma fraude é cometida envolvendo o Pix, é preciso ter uma conta receptora. Falamos isso outro dia. E essa conta receptora está dentro de um banco, obviamente. Se eu chego para você e peço para fazer um Pix para mim, das duas, uma. Ou vai ter um Pix na minha conta com todos os meus dados lá e vai ser mais fácil me prender, ou eu estou recebendo por uma conta laranja, intermediária, explicou Roberto Campos Neto, que participou de uma audiência na Comissão de Defesa do Consumidor, na Câmara dos Deputados, no dia 31 de julho. Então, estamos apertando os bancos ao máximo possível para que eles não tenham capacidade de ser hospedeiros de contas laranjas ou intermediárias. Inclusive, vamos começar o processo de responsabilizar os bancos se for feita uma fraude de Pix e eles tiverem dentro das suas agências aí contas de laranjas. Isso é interessante, isso é importante, porque, veja, eu já denunciei aqui que conheço uma pessoa que foi vítima do golpe do Pix. Alguém foi lá e clonou o WhatsApp de uma pessoa conhecida, dessa pessoa que eu conheço, e era a conta de um parente. Então, esse parente fez contato com ela pelo WhatsApp e disse: olha, eu estou na rua, estou precisando fazer um depósito, mas não estou conseguindo. Por serem parentes, a pessoa chegou e disse: eu posso te ajudar? Se não for problema para você, sim, eu estou precisando fazer um depósito. Aí ela perguntou o valor, foi feita a transferência via Pix. Depois de fazer a transferência, que bateu a desconfiança. Será que de fato era a pessoa efetivamente que eu conheço, que estava me pedindo para fazer essa transação? Ligou. Deveria ter ligado antes. A regra de conduta de segurança é ligar antes para a pessoa que está lhe pedindo para fazer a transação do Pix pelo WhatsApp. Sempre que acontecer, pega o número e liga para a pessoa que você conhece e confirma que ela está fazendo esse pedido. Não fez depois que fez a transação. Jamais isso deve acontecer. Deve ser antes, nunca depois. Mas vamos lá, fez depois. E aí descobriu que de fato era um golpe. Aí liga para o banco vai tentar rastrear, descobre que de fato existe uma conta, o dinheiro saiu do Bradesco para o C6 Bank. Só que o marginal já tinha sacado o dinheiro. E aí os dois bancos, Bradesco e C6 Bank, disseram que não tinham mais nada a fazer. E acabou o assunto. Então existe aí uma falha grotesca do Banco Central que criou o Pix. Quem criou o Pix? O Banco Central. Deveria ter tomado protocolos de segurança, definido protocolos de segurança para a operação deste Pix. Não definiu. Deixou a coisa solta. E aí os bancos disseram: não, isso quem criou foi o Banco Central. Nós fizemos a transferência do Pix conforme solicitado. Mas aí eu digo o seguinte, que quem recebeu o dinheiro era um golpista, era um ladrão, era um bandido, era um marginal. Então, no caso aí, desse caso concreto que eu estou dando o exemplo, era uma conta do C6 Bank. O C6 Bank deveria notificar a polícia, dizer que aquela pessoa que tinha uma conta lá no C6 Bank está sendo acusado de fraude, de roubo, de ilícito.
Alguma coisa o C6 Bank deveria fazer. Deveria ter um seguro para cobrir uma operação que é fruto de crime. Enfim, alguma coisa deveria ter acontecido e não aconteceu. Então existe uma falha grotesca na origem do Pix, que o Banco Central precisa rever. Precisa rever, porque milhares de brasileiros estão caindo nesse golpe. Em especial esse da clonagem de WhatsApp, milhares de brasileiros estão caindo nesse golpe. Então a ideia do Pix é boa, mas está faltando fechar a ponta da segurança, porque aqui no Brasil, se você não cuida de segurança, o banditismo campeia. O banditismo campeia. Então isso aqui não pode ser tratado como se fosse uma Suécia, uma Suíça, uma Dinamarca, uma Holanda, uma Alemanha. Não é assim, que é na base de acreditar que não vai haver o golpe, que não vai haver o ilícito. Porque aqui a regra é que vai haver o golpe, que vai haver o banditismo. Essa é a regra do Brasil. Então é preciso prudência da parte que vai fazer as transferências, mas isso também não isenta, no meu modo de ver, a responsabilidade do Banco Central e também não isenta a responsabilidade dos bancos que abrigam em sua infraestrutura de agência conta de marginais, conta de bandidos. Porque a partir do momento que eu chego e informo ao banco, no caso do C6 Bank, e digo, olha, eu fui vítima de um golpe do Pix e na sua estrutura bancária tem uma pessoa que recebeu esse dinheiro de forma ilícita, é um bandido. O C6 Bank tinha que tomar providências, de notificar a polícia, de fazer um informe, de ter algum tipo de protocolo para cancelar essa conta dessa pessoa, notificar o Banco Central que aquela pessoa é um marginal. O Banco Central devia saber que aquele CPF está envolvido numa trambicagem, numa picaretagem, num golpe, num roubo. E parece que nada disso acontece. Então está tudo errado. Está tudo errado. Então está aqui o meu alerta, está aqui a minha chamada à responsabilidade para que as instituições que atuam no mercado financeiro sejam responsabilizadas e façam alguma coisa. Porque o Pix, de fato, já caiu no gosto das pessoas e é muito simples, mas é preciso adotar os mecanismos de proteção e segurança. Não se pode deixar essa coisa assim ao Deus dará. Não se pode. Então, o Banco Central é que precisa capitanear esse movimento. Se tiver gente aí do Banco Central me assistindo, acorda para a vida. Acorda para a vida. Esse caso concreto que eu estou citando exige providências. Exige providências de procedimentos que precisam ser adotados a partir do momento que a porta foi arrombada, né? Então é preciso providências para que novos golpes não continuem acontecendo. Algum protocolo de segurança deve ser feito, a negativação do CPF dessa pessoa que está envolvida numa denúncia, né? Os bancos têm que ter acesso a essa informação da negativação do CPF dessa pessoa. Ela não pode abrir mais conta bancária em lugar nenhum. São coisas simples, né? Que poderiam ter sido pensadas antes, mas que não foram. Está na hora de pensar. E seria ótimo, né? O ressarcimento dos muitos brasileiros que foram vítimas de um golpe por causa de uma iniciativa do Banco Central que não se preocupou com os protocolos de segurança. Então seria muito bom que o Banco Central se responsabilizasse por cuidar do ressarcimento dessas pessoas que foram vítimas de golpe, desde que elas apresentem um boletim de ocorrência policial com a denúncia formal e possam bater na porta do Banco Central, explicar o que aconteceu e o Banco Central resolver lá de que jeito for, como ressarcir essas pessoas que foram roubadas. Roubadas porque levaram fé num produto criado pelo Banco Central que se chama Pix. Que é uma ótima ideia, mas que está sendo utilizado de uma forma criminosa. Então é preciso tentar fechar a porta para o criminoso, responsabilizar os agentes envolvidos, punir os criminosos. Penso que uma coisa simples é a negativação do CPF da criatura para nunca mais abrir conta em lugar nenhum, nem ter acesso a crediário. Isso é simples do Banco Central resolver. E, ao mesmo tempo, o ressarcimento, sim, das pessoas que na boa fé acreditaram
no Pix. Porque se fosse cartão de crédito, se fosse cheque, se fosse transferências bancárias, os procedimentos de segurança existiriam. Porque são produtos dos bancos. Aí existiria todos os protocolos de segurança. Mas com relação ao Pix, não está tendo. E o crime está se aproveitando. Muito bem. Vamos também aproveitar para falar sobre a questão da venda das torres. Foi levantado aí pela Oi um valor, né, de 1,7 bi referente aí à venda de torres para a Highline mediante leilão. Esse foi um outro assunto que nós destacamos aqui no final de semana. Isso é importante? Claro que sim. Esse é um recurso que vai entrar após as homologações do CAD e da Anatel. É um recurso que vai entrar após as homologações do CAD e da Anatel. É preciso esperar essas homologações e, de qualquer sorte, esse é um recurso que vem em boa hora para que esse recurso possa, vamos dizer assim, ser utilizado para melhorar a composição de fluxo de caixa da Oi. Né? Feito isso, há algo mais a esperar da parte do juiz para finalizar a recuperação judicial? Não, o juiz já deveria ter acabado a recuperação judicial. Mas tem aí uma questão de apresentação de um documento da parte da Oi. Bom, foi pedido um prazo até esta segunda-feira, né? De qualquer modo, de posse deste documento, creio que não há mais absolutamente nada a se esperar. O juiz deveria encerrar a recuperação judicial, salvo se a própria Oi não tiver interesse em sair da recuperação judicial agora. Mas, não sendo assim, se a Oi não tem nenhum interesse de postergar a recuperação judicial, o juiz deveria encerrá-la. Essa é uma novela que precisa ter fim. Novelas que não têm fim começam a ficar enfadonhas. E isso tem um pouco a ver também com a importância que eu venho dizendo que os minoritários precisam se organizar, porque se os minoritários não se organizam, eles ficam ao sabor de notícias e que quase sempre são plantadas por especuladores, por gente bandida, para criar volatilidade e oscilação no papel da Oi. Todo papel muito barato, abaixo de R$ 2,50, né, é suscetível à manipulação de preço por parte de especuladores. Esses especuladores se aproveitam e tocam o terror, né? Então eles ganham fazendo operações, subindo 4, 5 centavos, descendo 3, 4 centavos, eles ganham muito. Conheço pessoas que operam na Oi no day trade ou em operações super curtas de 24, 48 horas e conseguem fazer em um dia 12, 14, 15 mil reais. Então, tem gente ganhando sim nessas operações. E essas pessoas querem que essa especulação continue, né? A empresa ganha alguma coisa na recuperação judicial? Sim, ganha condições de negociação. Mas a empresa também cria a expectativa de que essa recuperação judicial ela quer ver terminada o quanto antes. Tem sido essa a postura recorrente nas apresentações da Oi. A primeira previsão do Rodrigo Abreu para fim da recuperação judicial era dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado. Depois ele mudou para março deste ano. E agora, de março foi para julho, né? E de julho a gente está trabalhando com agosto. Então, se você pegar a última apresentação do Rodrigo Abreu, da demonstração do segundo trimestre, está lá, que a previsibilidade é do fim da recuperação judicial agora no terceiro trimestre. Então, tem sim uma expectativa de encerramento. Então, vamos torcer para que isso se materialize. É a nossa expectativa, né? Muito bem, quero aproveitar esse vídeo para também
dizer a vocês que até o dia 2 agora de setembro, ainda temos uma condição especial para quem quiser fazer a inscrição no nosso PDL, Programa de Desenvolvimento de Liderança. Vale a pena fazer a inscrição? Penso que sim, né? Porque você vai ter a oportunidade de ter um desconto até o dia 2 de R$500. O treinamento nosso vai ter a duração de 5 meses, começa na segunda quinzena de setembro e ele tem um valor de R$5.000. A turma 1 está saindo por R$2.097, mas quem se inscrever até o dia 2 de setembro terá um desconto de R$500 e pagará apenas R$1.597 à vista, ou pode dividir também no cartão. Então essa é a oportunidade, até o dia 2, de efetivar sua inscrição. O que é que nós vamos transmitir para vocês de conteúdo, de informação, neste nosso treinamento que a gente chama de Programa de Desenvolvimento de Liderança? Bom, o grande objetivo é lhe ajudar a conseguir melhores remunerações na sua vida profissional, sendo promovido, desafiado, para ter uma vida melhor, uma vida que você merece, que você deseja, desde que você faça a sua parte. Vai ser um guia de transformação profissional para que você aprenda a se posicionar de forma adequada, de modo a conseguir negociar melhores oportunidades e remunerações ao longo de sua carreira. Nós vamos focar na construção de imagem, no desenvolvimento do conhecimento adequado e no desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão, para que você tenha uma atitude correta. E dessa forma, conciliando imagem, conhecimento e atitude, você poderá, com certeza, ser visto, ser percebido pela alta administração das empresas. Clóvis, como você garante isso? Eu garanto porque foi isso que eu fiz. E eu consegui chegar no nível de diretoria. Então eu passo para vocês a minha experiência profissional. O que foi que eu fiz, que conhecimento eu adquiri, que habilidades e competências eu desenvolvi para poder entrar na sintonia com a alta administração das empresas. E assim, ser reconhecido, ser valorizado, assumir desafios crescentes e ter melhores salários, melhores remunerações e participar dos lucros das empresas. E deste modo ter salários mensais acima de 20 a 30 mil reais, ocupar posições de supervisão, de coordenação, de gerência, de diretoria e quem sabe chegar a ser CEO de uma empresa. É este o itinerário que a gente vai seguir e vamos trabalhar diversos conteúdos que eu considero que são estratégicos. Nós vamos falar sobre o mundo empresarial, nós vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre estratégia, sobre negociação, sobre planejamento, gestão do tempo, inteligência emocional, ética e valores. Tudo isso compõe esse nosso percurso, esse itinerário, vamos dizer assim, pedagógico. Tudo isso compõe este percurso e vai ajudar a você se posicionar de forma adequada e correta nas empresas. Bom, mas eu não trabalho em nenhuma empresa, eu sou autônomo, isso serve para mim? Serve também, porque vai ajudar você a gerenciar a sua carreira enquanto autônomo. Ah, mas eu sou empreendedor, serve? Claro que sim, porque muitos dos nossos conceitos são conceitos voltados para grandes empresas e, consequentemente, servem também para quem está empreendendo. Servem para quem está empreendendo também. Então, tenha certeza de que tudo isso vai fazer sentido para você. Teremos aulas gravadas, teremos estudos de casos, teremos referências para a complementação de conteúdos, sugestões de livros, sugestões de filmes e teremos duas aulas ao vivo que vai permitir uma interação do grupo, da turma, dessa primeira turma, uma troca de experiências, tirar dúvidas, fazer uma orientação mais específica sobre o planejamento de carreira diante do momento de cada um. E decidimos agora, recentemente, a criar um módulo extra, um módulo bônus, um super módulo bônus. Esse módulo bônus vai ser exatamente um espaço
onde nós vamos conversar com vocês, vai ser uma aula ao vivo sobre estratégias de investimentos, porque o PDL vai lhe ajudar a ganhar mais dinheiro, mas a gente precisa também, a partir do momento que você vai ganhar mais dinheiro, trabalhar nessa perspectiva de qual é a melhor estratégia de investimento para aplicar esse dinheiro adicional que você vai ganhar no desenvolvimento da sua carreira. Então, a gente vai fechar esse nosso treinamento com este módulo de estratégia de investimentos, e que vai ser uma aula ao vivo também. Então, esse é, vamos dizer assim, uma faixa bônus que a gente vai estar oferecendo para quem se inscrever no Programa de Desenvolvimento de Lideranças. Portanto, não perca até 2 de setembro essa condição especial. A partir do dia 3, aí é o preço cheio, R$ 2.097 para fazer parte do programa. Para quem não me conhece ainda, eu vou estar trazendo para esse programa, né, toda a minha experiência. Eu sou formado em administração, tenho um MBA em finanças pelo IBMEC, 30 anos de consultoria empresarial, a minha empresa é a Tendências e Debates, tenho 16 anos como investidor de bolsa. Para quem me acompanha sabe que eu criei aqui o canal Viver de Renda, já há 2 anos, temos mais de 1.600 vídeos, estamos caminhando para 7 milhões de visualizações, né? E tenho uma sólida experiência nesse ambiente corporativo. Nessas 3 décadas sempre atuei aí junto à alta administração, trabalhando com diretoria, presidência, conselho de administração, sempre nas áreas de planejamento, finanças, análise de viabilidade, elaboração, execução de projetos, sustentabilidade, responsabilidade social, desenvolvimento de programas de trainee, de lideranças, relações institucionais. Tive a oportunidade de desenvolver projetos, prestar serviços para empresas como Santo Antônio Energia, Braskem, Catoca em Angola, Telefônica Vivo, IBM, Microsoft, Fundação Odebrecht, CBPO, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Planejamento, Fundação Kellogg, Embrapa, Caixa Econômica, Sempre Toshiba, Azebral Bolver, Dell, Alstom, Cisco, Oracle, Instituto Ayrton Senna, BNDES, dentre outras. Então, essa sólida experiência eu trago para oferecer a vocês neste treinamento. Durante toda a minha carreira profissional, investi muito em conhecimento, busquei muito aprendizado, fiz cursos especiais com Jim Collins na área de planejamento e liderança, Michael Porter na de estratégia, Rancharan com execução, Abílio Diniz com gestão empresarial e participei presencialmente de grandes encontros internacionais com pessoas notáveis dessa área da gestão empresarial, como Peter Drucker, C.K. Prahalad, Jack Welch, René Malborn, Robert Cialdini, William Ury, Lynn Harvard, dentre outros grandes nomes, todos eles conferencistas, chegaram a ser professores, autores de livros consagrados, professores de Stanford, de Harvard, do MIT. Então é este conhecimento que você vai acessar de uma pessoa que investiu na construção de uma carreira e que tem uma experiência de vida profissional que vai poder estar lhe conduzindo nesse processo de agregação de conhecimento por meio do nosso Programa de Desenvolvimento de Lideranças. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Se quiser fazer a inscrição, basta me mandar um e-mail para o clovisfaleiro@uol.com.br ou se conectar comigo pelo direct do Instagram, o @Viver de Renda Canal. Uma ótima noite, fique com Deus, tudo de bom. Tchau.